Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre funções no JavaScript. E caso você esteja curtindo o curso, você está super convidado a me seguir aqui a se inscrever aqui no meu canal de YouTube, Daniel Berg. E se você quiser mais conteúdo ainda, é só me seguir no Instagram também, no @berg.dev. Lembrando sempre que caso você queira o slide dessa aula que você está assistindo, é só você entrar na descrição desse vídeo que eu coloco lá um link para você baixar todos os slides de todos os cursos gratuitos que eu já fiz aqui no YouTube, beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre funções. Bom, em primeiro lugar, o que são funções? Uma função nada mais é do que um bloco de código que você escreve uma vez e depois pode chamar ele depois quantas vezes você quiser. Ou seja, é um bloco de código que você declara e pode executá-lo várias vezes depois, você pode reutilizá-lo. Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma função como... eu criei uma função aqui chamada cumprimentar, onde a gente mostra na tela uma frase chamada olá, aí o nome da pessoa, tudo bem? E caso você lembre da minha aula de tipos de dados, eu falei que em uma string você pode concatenar valores dentro de uma string através da crase, e aí dentro dessa string que foi criada com crase, você coloca um símbolo de dólar, e aí abre e fecha chaves, e aí tudo que estiver dentro dessas chaves aqui, do lado do símbolo de dólar, ele vai ser concatenado para dentro da string. E nessa minha função ele recebe um argumento chamado pessoa, que seria um nome, né? E depois eu chamo essa função de cumprimentar 3 vezes. Então eu cumprimento o Daniel, a Luísa e a Raquel. Vai mostrar na tela 3 vezes. Olá Daniel, tudo bem? Olá Luísa, tudo bem? Olá Raquel, tudo bem? E aí se a gente fosse usar uma abordagem tradicional, ou seja, com o que a gente já sabe para fazer essa frase de cumprimentar, aqui a gente poderia criar uma variável com nome, até aí tudo bem, faz sentido, mas depois uma variável chamada frase, e nessa frase eu vou colocar aqui o meu nome. Então fica, olá Daniel, tudo bem? Beleza, vai funcionar, mas se eu quiser fazer isso mais vezes com outras pessoas, como é que eu faço? Eu vou criar outras variáveis, chamado frase 2, frase 3, frase Daniel, frase Luísa, frase Raquel, entendeu? Não faz muito sentido. Esse bloco de código aqui do lado direito ele não é reutilizável. Agora vamos falar da sintaxe. Ela é bem simples, você escreve function, a espaço, o nome da sua função, entre parênteses, o que vai ser usado como argumento da sua função. Aqui nessa primeira não tem nenhum argumento. Depois abre e fecha chaves e o bloco de código que vai ser executado nessa função. E nessa função ela não recebe nenhum argumento, você não dá nenhum número ou string ou booleano para ela. E ela printa na tela o bom dia programadores. É uma função bem simples e faz sentido ela não receber argumento nenhum, porque ela não é uma função dinâmica. Ela mostra de forma estática uma mensagem na tela, então ela não precisa de argumento, certo? Agora, as funções de baixo, que são a de soma e a de info, que eu coloquei, a de soma ela precisa de 2 números. Ela precisa de 2 argumentos, porque se a gente não passar número nenhum, eu vou somar o quê? Eu estou somando 2 números, eu preciso de 2 números, então na função soma faz sentido ela precisar de 2 argumentos, e na função info faz sentido ela pedir para o programador passar um nome, que é uma string, e uma idade, que é um número, beleza? E depois ele só mostra na tela o Daniel tem 22 anos, ou sei lá, Luísa tem 21 anos, 23, e faz sentido você passar essa informação para a função info, beleza? E uma diferença que a gente tem que entender aqui é que existe... É diferente você declarar uma função de você chamar uma função. Aqui, quando a gente coloca function, o nome da função, os parâmetros, abre e fecha chaves e o bloco de código que a gente vai reutilizar, a gente não está chamando a função, a gente está criando ela. Então, se eu só escrever isso aqui, não vai acontecer nada. Então, vamos abrir o VS Code aqui para a gente testar. Então, maravilha, como vocês puderam ver, eu criei a minha função. Se eu rodar esse código aqui, que eu chamei de teste.js, não aconteceu nada. Mas eu disse que a função olá mostra na tela bom dia programadores. Por que não aconteceu nada? Porque aqui você criou a função, você não chamou a função. Então, olha, aqui ele não recebe nenhum argumento. Então, para você chamar uma função que não recebe nenhum argumento, você coloca o nome dela, abre e fecha parênteses,
E aqui dentro, em teoria, seriam os argumentos que a função recebe. Mas a função olá não recebe nenhum argumento. Então, se a gente salvar aqui e agora executar de novo o código... Ah, agora deu. Bom dia, programadores. Porque em cima eu estava somente declarando. Eu estava falando que com a função olá, ela sempre vai printar bom dia, programadores. E eu posso colocar isso no meu código inteiro, que esse bloco de código é reutilizável. Eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser no decorrer do meu código, beleza? Aqui a gente está executando a função, aqui a gente está declarando. E caso a função receba algum argumento, como essa função horário, aí você tem que colocar, para você chamar ela, você coloca o nome dela, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses os argumentos que ela recebe, né? Aqui no caso da função horário, ela recebe uma string com as horas. Mas ela poderia receber um número também, tá? Porque desse jeito que a gente está mostrando na tela, uma string com crase, qualquer valor que você coloca dentro aqui do símbolo de dólar e das chaves, aqui no caso horas, ele vai ser convertido para string, tá? Então você pode colocar um número também. Ao invés de eu botar uma string 12, 2.00, eu poderia colocar simplesmente 12, o número, que ia funcionar certinho, do mesmo jeito. O 12 ia aparecer aqui nessa string, tá? Mesmo não sendo uma string, sendo um número, dá para printar ele em uma string usando essa sintaxe da crase por volta, dólar e chaves. Agora, passando argumentos. Como é que eu sei que argumentos uma função recebe? Bom, como é que você sabe? Você mesmo disse que argumentos você quer que a função receba, certo? Então, se eu quero que a função olá receba um nome e uma idade, aí significa que você vai usar esses argumentos no decorrer da sua função, certo? Significa que para essa função funcionar, ela precisa que o programador passe dois valores aqui nela. Se eu, por exemplo, colocar aqui, vamos lá. Agora, se eu chamar o olá, que precisa de dois argumentos, sem argumento nenhum, o que você acha que vai acontecer? Vamos ver, né? Opa! Olá, undefined. Você tem undefined anos. Olá, undefined. Você tem undefined anos. Opa, não salvei não, calma aí. Pois é, ele printou na tela várias vezes aqui, não era pra isso ter acontecido não. Vamos chamar de novo. Ok. Olá, undefined. Você tem undefined anos. E o que eu falei? Se você não passar nenhum argumento aqui para essa função, o valor do nome e da idade vai ser undefined, ou seja, indefinido. E aí, como eu disse antes também, quando você concatena um valor dentro da string que usa crase aqui por volta, ela transforma isso numa string, tá? Então, se o nome era do tipo undefined, agora ele virou uma string chamado undefined. Então aparece, olá, undefined, você tem undefined anos. E a mesma coisa se eu passar só um argumento. Se eu passar aqui Daniel somente, olha só o que vai aparecer na tela. Vamos lá. Olá, Daniel, você tem undefined anos, porque você não passou a idade. Para essa função funcionar corretamente, você precisa passar todos os argumentos que você definiu para ela, tá? Olá, Daniel, você tem 22 anos. Maravilha. Agora sim. Então, você, programador, especifica o que você quer receber para a sua função funcionar, tá bom? E aí você vai executar uma série de lógicas aqui dentro da sua função que dependem dos valores que outro programador ou você mesmo vai passar para essa função lá na frente do programa, tá? Isso daqui, claro, é reutilizável. Posso colocar Raquel. Eita, poxa. Colocar Raquel. Colocar 19. Eu vou chamar aqui de novo. Vai estar lá, olá Daniel, você tem 22 anos, olá Raquel, você tem 19 anos, e assim por diante. E aqui eu coloquei vários exemplos, uma função olá também, só que esse olá ele recebe 3 parâmetros, então ele dá um oi para o primeiro parâmetro, um boa tarde para o segundo parâmetro, um fala para o terceiro parâmetro, então ele printa na tela 3 frases diferentes. E aqui eu estou concatenando strings do jeito tradicional, ou seja, estou fazendo uma string com aspas simples, e depois eu estou somando essa string com a string que o programador vai passar aqui como argumento para a função olá. E a função matemática também só faz sentido se ela receber argumentos, porque não tem como você somar e multiplicar nada. Não faria sentido eu criar uma função que soma ou multiplica nada. Então aqui lá embaixo depois eu executo a função olá, passando Luísa, Sofia e Raquel,
e depois faço a função matemática com 13 e 27. Agora, vocês podem passar como argumento de uma função ou um valor fixo, que nem aqui eu coloquei o soma e eu passei literalmente o valor 3 e 4, e eu passei literalmente o valor 8 e o valor 111, mas você pode colocar o valor de variáveis também. Então aqui nessa minha função olá, eu poderia ter no meu programa duas variáveis. Então aqui no caso, ao invés de eu passar de forma estática uma string e um número para essa função, eu estou passando variáveis para ela. E ela funciona do mesmo jeito. Olá Daniel, você tem 22 anos. Olá Sofia, você tem 24 anos. E aqui a gente passou variáveis ao invés do valor literalmente, ou um valor estático. A gente colocou dinamicamente aqui o valor de uma variável. Agora o retorno de funções. Eu vou começar explicando um negócio que me confundia muito quando eu estava aprendendo programação, que era o seguinte, quando eu estava aprendendo programação, eu aprendi C++, e a gente tinha uma função aí de printar na tela também, que não era o console.log, mas ele fazia a mesma coisa, mostrava na tela um resultado. E aí eu achava que mostrar na tela significava retornar um valor, mas não significa. Eu vou explicar o que significa retornar um valor. Então, em todos os exemplos anteriores, as funções elas mostravam algo na tela com o console.log, porém elas não retornavam nada. E sabe como é que eu sei disso? Vamos olhar esse exemplo que eu coloquei aqui. Olha, eu tenho uma função olá, que ela printa na tela um olá, espaço e o nome que você passar. Então, olá Daniel e olá Raquel, beleza? Agora, eu estou tentando assimilar, olha só que doideira. Eu estou tentando assimilar a função executando com o parâmetro Alice a uma variável que se chama frase. Você falou, ué, você pode fazer isso? Sim. E agora eu vou mostrar na tela a seguinte frase. Frase igual a, e aí o valor que a variável frase tem, ok? Então, o que aconteceu? Vamos lá. Eu tentei assimilar, eu rodei a função olá com o parâmetro Alice e assimilei o valor que supostamente era retornado dessa função, a variável frase. Então, chamei a função olá Alice, rodou, perfeito. E agora vamos ver qual o valor da frase. Frase igual a undefined. Você falou, ué? Mas Daniel, aqui a função olá ela não retornou olá, no caso olá Alice? Não. Ela mostrou na tela olá Alice, ela não retornou nada. Então eu passei nada para a variável frase. Eu chamei a função olá, ela printou na tela olá Alice e ela retornou nada para a variável frase. Por isso que vocês estão vendo frase igual a undefined. Se vocês quiserem retornar um valor da função, vocês têm que digitar literalmente dentro da função de vocês o return e aí o valor que você quer retornar. Então agora eu reescrevi a função olá, só que ao invés de eu colocar console.log olá nome, eu coloquei return. Então olha que interessante, troquei, só isso que eu fiz, troquei o console.log, estava aqui, para return. E agora eu chamei a função, vamos ver o que acontece? Aqui na imagem da esquerda, olha o que acontece, chamei o olá Alice e nada, não aconteceu nada. Ué? Você não mostrou na tela o olá Alice, no caso? O que aconteceu foi eu retornei a string escrita olá Alice, porém nenhuma variável e nenhuma função pegou esse valor para fazer nada depois. Então eu retornei esse valor e ninguém pegou. Nenhuma variável guardou esse valor e nenhuma função usou esse valor. Então retornei esse valor e ninguém usou. Então é esse meu programa. Ele retorna uma string, mas ninguém pegou essa string retornada, então não mostra nada, ok? Agora, aqui do lado direito a gente corrige esse problema. A gente tem a mesma função, só que agora eu tenho uma variável chamada frase que pega o valor que é retornado da função olá quando recebe o parâmetro Alice. Então aqui o olá Alice retorna olá Alice. E aí, esse valor, que é uma string, vai para a variável frase
E aí quando eu mostro frase na tela, olha só que maravilha, frase igual a Olá, Alice. Então, maravilha. Return é diferente de console.log. Uma coisa é mostrar na tela, outra coisa é retornar. Aqui eu retornei uma string, guardei na variável frase e depois eu mostrei na tela a variável frase, ok? Então, saiba dessa diferença. Console log é diferente de return. E agora, para a gente finalizar, vamos falar de escopo. E o que diabos é um escopo? O escopo, ele define aonde uma variável é acessível. Então, durante todo esse curso, a gente colocava variáveis aqui do lado de fora. Então, do lado de fora que eu digo é fora de funções, fora de loops condicionais, que a gente vai ver depois. Do lado de fora que eu digo é aqui. Eu não defini nenhuma variável dentro da função olá, nenhuma. Eu pego variáveis como argumentos. Porém, eu não crio uma variável aqui. Eu não chego aqui e digo const nome 1 igual a Daniel. Não faço isso. Eu não estou criando variáveis dentro de funções. E aí o escopo diz aonde essa variável é acessível. Quando a gente define uma variável fora de tudo, ou seja, do jeito que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, essa variável é acessível no programa inteiro. Então, esse aqui, essas variáveis nome 1, idade 1, nome 2, idade 2, elas são acessíveis em todo o programa. Então, vamos ver um exemplo disso daqui. Eu tenho aqui do lado direito, vamos começar aqui do lado esquerdo. Eu tenho uma função chamada frase, que ela retorna o seguinte. Aí o nome, é foda. Você fala, ué, ela usa uma variável chamada nome, né? Sim. Mas ela não pega parâmetro nenhum? O que ela está fazendo então, ué? Se ela precisa de uma variável e você não está pedindo essa variável como parâmetro. O seu interpretador de JavaScript, aí, quando você for executar ele na linha de comando, que no caso é o Node, ele vai falar o seguinte. Opa, essa função que está sendo chamada aqui sem argumento nenhum, porque ela é definida sem nenhum argumento, ela precisa de uma variável chamada nome. Aí o que ele faz? Bom, eu recebo algum argumento chamado nome? Não. Então vamos subir mais uma camada. Tem alguma variável dentro da minha função chamada frase que tem o valor de o nome de nome? Não. Então vamos subir novamente mais uma camada. Ok, agora eu estou no escopo global. Existe alguma variável em algum lugar do meu programa que se chama nome? Sim. Então bota ela aqui. Pronto. É isso que ela faz. Então beleza. Tem o nome dela é Luísa. Ok, a Luísa é foda. Acabou. Simples assim. É assim que funciona o escopo global. Essa variável está definida fora de tudo, então qualquer função, qualquer loop condicional pode acessar esse valor. Então aqui a mesma coisa na imagem da direita. Eu tenho uma função chamada soma tudo. E você está criando uma função que soma 3 números, mas você não passa nenhum número para ela? Sim, e é o mesmo procedimento daquele que eu expliquei há 10 segundos atrás. Ela fala, ok, eu preciso de 3 variáveis, N1, N2 e N3. Eu recebo elas como argumento? Não. Elas estão definidas dentro da minha função? Não. Elas estão definidas globalmente? Sim. Então beleza. Então, pega o valor dessas variáveis globais e executa nessa função aqui. E aqui o soma tudo dá 119. E como vocês podem ver, eu adoro números quebrados. Então, 13, 27, 79. Tá aí a soma 119. Então, agora vamos entender a diferença de escopo de bloco e global. Como eu falei antes, se está definindo fora de tudo, ela tem escopo global. Agora, olha essa função aqui, soma tudo. Eu peguei o N1, N2 e N3 que estavam do lado de fora, aqui, e eu joguei para o lado de dentro. Foi só isso que eu fiz. Será que ela vai funcionar? Vamos ver. Agora eu estou retornando a soma de N1, N2 e N3, chamo a função e printo na tela com console.log. Então ela está retornando um número e eu estou printando, estou usando esse número de argumento da função console.log. E o que essa função faz? Mostra na tela. Então beleza, funcionou. É aquele mesmo passo a passo que eu falei antes. Recebi como argumento? Não. Está definido dentro da função? Tá. Então show. Então pega esse valor e usa ele para conta. Ok? Agora,
Nesse exemplo aqui da direita, aí nós temos um pequeno problema. Eu tenho uma função chamada SomaTudo, que é a mesma coisa da outra. Ela define os 3 números dentro dela mesma, retorna um número retorna o número da função, né? E depois eu falo assim, não quero printar na tela o resultado do SomaTudo. Eu quero printar na tela a variável N1. E aí o Node reclama, o JavaScript reclama. Ele fala, opa, eu não conheço nenhum N1 não. Você falou, mas eu declarei ele aqui em cima. Calma. Você declarou ele dentro da função. Quando você declara uma variável com let e const, elas têm escopo de bloco. E o que isso significa? Significa que o escopo delas, ou seja, aonde elas são acessíveis, é dentro do bloco, dentro das chaves, parênteses, colchetes aí, sei lá, dentro do bloco onde elas foram definidas, ok? Então, se eu criei aqui variáveis com const, e elas estão dentro de chaves, somente dentro dessas chaves que eu vou poder usar o valor dessas variáveis. Então, aqui eu estou do lado de fora dessas chaves e eu tentei acessar nenhum e não deu certo, porque eu saí dessas chaves. O escopo de N1, N2, N3 é a função soma tudo. Você falou, e o escopo global, como é que funciona? Bom, essas funções aqui, essas variáveis aqui, elas estão dentro de qual bloco? Ou seja, qual chaves, parênteses, etc. Nenhum. Ela não está dentro de nenhum bloco. Então, o bloco dela, digamos assim, é o global. Ela é acessível no programa todo. Então, se o const let for usado do lado de fora de qualquer bloco, aí o escopo é global. Mas se ele for usado dentro de algum bloco, somente nesse bloco o valor dessas variáveis são acessíveis, tá bom? Não se confundam. Aqui eu não consigo acessar o valor de N1, mas se eu tivesse colocado esse console log dentro da função soma tudo, aí eu conseguiria acessar. E aqui um pequeno bug que você pode estar pensando na sua cabeça é: e se eu declarar uma variável do lado de fora e do lado de dentro de uma função? Ou seja, eu tenho a mesma variável, eu criei ela 2 vezes. Uma do lado de fora de tudo, ou seja, escopo global, e outra usada dentro de uma função, ou seja, com escopo de bloco. Que valor que a minha função vai usar? Vamos testar isso aqui? Ok, acabei de criar minha função. Eu tenho as variáveis N1 e N2 declaradas do lado de fora e de dentro. Vocês acham que a função soma vai retornar aqui 3 ou 140? O que vocês acham que ela vai retornar? Tornou 3. Porque a função somente executa as coisas que estão dentro dela. E caso é aquele passo a passo que eu falei. Se eu chamar o N1 e N2 ele não receber nem como argumento e nem dentro dela própria, aí que eu procuro no escopo global. Mas esse primeiro ela procura dentro dela mesma. Ela só vai para o escopo global procurar outras variáveis se você não tiver essas variáveis que você está tentando acessar dentro dela. Aqui no caso ela tem. Então ela executa somente o que está dentro dela. Agora, se eu mostrar aqui na tela o seguinte, eu não vou chamar a função soma. Eu quero acessar os valores de N1 e N2. Vamos ver o que dá na tela agora? Agora dá 140. Porque eu não consigo acessar fora de uma função as variáveis que foram declaradas dentro de uma função. A única entidade no meu programa que consegue acessar esse N1 e N2 específico dessa função é a própria função soma. Então aqui do lado de fora eu só acesso as coisas que estão do lado de fora. Eu só acesso as variáveis que têm escopo global e as únicas que tem são esse N1 de 111 e esse N2 de 29. Então temos aqui 140. E agora, para finalizar mesmo, vamos falar de métodos. Então, existem funções que você não precisa criar para depois usar. Aqui a gente estava criando funções para o nosso programa e utilizando elas depois. Só que existem uma série de funções que são super úteis e já estão definidas, já estão criadas. É só você chamar elas. E a gente chama essa função de método. Um método é uma função associada a um objeto. E a gente vai entender melhor o que é um objeto na aula de objetos.
Mas por enquanto, saiba que um string é um objeto, um booleano é um objeto, um número é um objeto. Então eles têm as suas próprias funções, que a gente chama de métodos. Se você quiser usar o nome correto, o nome é método. Mas você pode pesquisar aí por string functions ou number functions, que na prática dá na mesma. Então aqui, olha só que legal. Eu peguei o nome e eu chamei uma função toUppercase. Ué? Ele retornou Raquel tudo maiúsculo. E eu tenho uma função chamada toExponential, que colocou meu número em notação exponencial. Ué, mas eu não criei essa função toUppercase, eu não criei essa função toExponential. Exatamente. Isso daqui é um método. O toUppercase é um método específico para strings, como a Raquel. E o toExponential é um método específico para números, como o 22. Então a gente não precisou criar eles, porque eles já são criados. É só a gente chamar eles e usar. Essa é a beleza do método. Daniel, mas putz, como é que você sabia desse toUppercase e desse toExponential? Você sabe todos os métodos de todos os objetos do JavaScript? Não, eu não sei. Se eu preciso manipular uma string, por exemplo, o que eu faço? Ou geralmente faço duas coisas. Ou eu pesquiso no Google, tipo, JavaScript string functions. E eu vejo a lista de funções aí, vejo se tem alguma que atende o que eu quero fazer. Aqui no caso eu queria colocar tudo em letra maiúscula. E provavelmente eu teria encontrado esse toUppercase, que era colocar tudo em letra maiúscula. Ou o jeito que eu mais faço é o seguinte. Eu pego essa minha variável que é uma string e faço no VS Code o seguinte, nome, ponto. E aí para eu usar um método de um determinado objeto, eu tenho que usar essa sintaxe do ponto. Então eu pego a minha variável com a string, aperto ponto e depois o nome da função, tá? E aí essa função não recebe argumentos. Eu posso só colocar isso daqui. E aí isso daqui não está retornando, não está mostrando na tela nada, né? Então teria que mostrar. Vou colocar isso daqui aqui dentro. Aí se eu mostrar na tela, ele printa Luísa com tudo maiúsculo. Mas como é que eu descobri essa função? Vamos lá de novo. Aperta ponto, depois da sua variável que é uma string. E o VS Code mostra para você todos os métodos relacionados a esse objeto que você está se referindo. Aqui no caso é uma string. E aí esses quadrados, esses cubos roxos que vocês estão vendo aqui, são métodos, ou seja, são funções. Então você pode colocar aqui, pesquisar qualquer coisa que está nesse cubo roxo, e vai estar escrito aqui método. Então você já sabe que é uma função. Existe um negócio também que se chama propriedade, que aí é um cubo azul, tá? E para você chamar uma propriedade diferente de um método, você só chama ele, coloca ponto e a propriedade. Você não coloca, abre e fecha parênteses, porque isso daqui não é uma função, é somente uma propriedade. E aí, isso daqui diz, por exemplo, qual o comprimento da string que eu estou acessando. Mas eu vou falar de métodos e não de propriedades. Quando a gente estiver falando de objetos, eu explico isso melhor. Então vamos lá. E caso não apareça para você nenhuma sugestão, aperte Ctrl espaço que vai aparecer. Aqui ele tem uma lista de todas as funções. Então vamos ver aqui. Temos aqui as funções. Deixa eu ver se tem alguma legal aqui. ToUppercase. Ele é um método que... E aí, caso você usasse aí o TypeScript ao invés do JavaScript, você ia estar acostumado com essa sintaxe aqui de 2 pontos e o tipo de dado que ela é. Mas o que isso aqui está dizendo é o seguinte, que isso é um método, ou seja, uma função, que você chama da seguinte forma, string.toUppercase, ou seja, você precisa de uma variável que seja uma string, ou uma string diretamente, .toUppercase, você chama essa função sem argumento nenhum, olha aqui, está vazio o parênteses, e aí ele vai retornar uma string. Então ele retorna uma string, ele não printa na tela uma string, ele retorna. É por isso que eu estou tendo que colocar um console.log em volta, porque ele não vai mostrar na tela. Se eu só colocar nome.toUppercase. E aqui uma breve descrição do que essa função faz. Converts all the alphabetic characters in a string to uppercase. Então todos os caracteres eles vão ser convertidos para letras maiúsculas. Ok? Bem simples. Nós temos também acho que o toLowercase, não sei, toLowercase. Aqui tem o contrário também, tem o toLowercase. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, Luísa, e olha só, repara, isso daqui vai dar erro. Por que vai dar erro?
é que ele retornou uma função. Eu não estou executando a função, eu estou pegando o objeto função. E aí relaxa que na aula de objetos eu vou explicar isso melhor, mas para você chamar uma função, nunca esqueça do parênteses. Precisa do parênteses. Mesmo a função não recebendo argumento, você precisa colocar o parênteses. E aí um outro jeito de você ver também o que essa função faz, é só passar o mouse em cima. Então aqui é um método que recebe, você pega uma string, coloca ponto to lowercase, ele retorna outra string. Então, mesma coisa, só que convertendo os caracteres para lowercase. Então se eu chamar aqui, tem que salvar, né? Maravilha. Agora Luísa está todo minúsculo. E aqui um pequeno spoiler do que eu vou tratar em algumas aulas mais para frente, que é o seguinte. Eu expliquei para vocês o jeito tradicional de se criar uma função, mas existe o jeito funcional de se criar uma função. E é aquilo que eu disse nas primeiras aulas. O JavaScript ele tem aspectos de programação funcional nele, ele não é puramente orientado a objetos. E o que isso implica é que você pode assimilar uma função para uma variável. Aí tem o JavaScript moderno também que simplificou essa notação. E aí agora ele criou arrow functions, que é um jeito mais rápido de se escrever uma função do jeito funcional. Mas isso é só um pequeno spoiler, só para dar um gostinho para vocês, porque depois nós veremos isso melhor. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham curtido. Aqui está meu Instagram, caso você queira me seguir por lá, eu posto muito conteúdo bacana lá também. E lembrando sempre que se você quiser os slides, está aqui embaixo na descrição. Valeu, beijão, até a próxima!